Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, e crio as trevas, faço a paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aleluia! Convido os irmãos a aproveitar, abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, para nós entender a mensagem de hoje, meus amados irmãos. Quem achou, diga amém. Assim está a palavra, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, irmãos. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida, a morte, a bênção e o mal, e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, e tu e a tua descendência. Até aqui, meus irmãos, pode tomar os seus assentos. Amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, como está no livro de Isaías 45, não há discrepância. A palavra vai dizer que Ele criou todas as coisas, e não há outro Deus. Mas Deus me botou essa mensagem no meu coração para trazer para os irmãos hoje uma revelação sobre que nós temos escolhas nas nossas vidas. É em torno disso que eu vou passar a mensagem, e aproveitar que no livro de Gálatas, capítulo 6, vai dizer no versículo 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia! Bom, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer claramente aqui, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que Ele continua sendo o mesmo Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E é isso que eu quero trabalhar em cima de Mateus capítulo 4, quando o nosso Salvador Jesus, Ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E a palavra de Deus vai dizer que Ele é levado pelo Espírito. E se nós olhar para a Escritura, o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas o interessante é que quando ele foi levado para o deserto, a palavra vai nos dizer que Jesus foi guiado pelo Espírito de Deus ao deserto, foi tentado com o diabo. A palavra vai dizer que ele ficou 40 dias e 40 noites. Sentiu fome. Chegando então o tentador, o que ele disse? Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem em pão. Mas o que a palavra diz em Tiago? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então aqui que é crucial. Por que eu disse que hoje Satanás vai cair por terra? Aleluia! Porque pessoas estão sendo coagidas, estão sofrendo. E o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Mas ela vai libertar do quê? Irmão, os dogmas, sofisma, tudo aquilo que Satanás tem enganado durante mais de 2 mil anos. Como bem falou a minha esposa, eu tive uma grande oportunidade de pregar para um judeu. E não é fácil para eu pregar para um judeu. E eu disse para ele: está esperando o que para te posicionar? Não foi a vocês que Deus confiou os oráculos? A palavra de Deus não diz em Romanos capítulo 11 que o próprio Deus cegou vocês para que
nós tivéssemos uma única oportunidade de Aleluia. Deus, glórias a Deus. Infelizmente, o nosso Salvador tem sido apresentado cada vez mais distante das Escrituras. Quando a gente olha para as coisas que Jesus, que Yeshua ensinou, é totalmente diferente daquilo que tem nos ensinado. E não é de me admirar que a própria Escritura em Daniel diz que a verdade seria lançada por terra. Então Jesus aqui ele está nos ensinando claramente o que devemos fazer. E a palavra vai dizer que, voltando ao nosso exemplo, que o padrão que o diabo seguiu durante a tentação com Jesus foi o mesmo que ele usou com Eva. Quem não lembra da passagem de Eva? As pessoas preferem acreditar em mitos, que ele entrou escondido no jardim do Éden. É mentira, irmãos. Eu escutei há pouco tempo o irmão falando que se eu ir para o mais fundo do abismo, lá está o Senhor. Se eu ir ao céu, lá está o Senhor. Aleluia. A palavra diz que ele é unigênito. Ele é o princípio, Glória a Deus. o começo, o fim, onisciente, onipotente, onipresente. Não há nada que fique fora dos olhos do Criador. Então nós temos que entender. Isaías 45 vai dizer que ele fez todas as coisas. Então eu tenho que entender o que está acontecendo. Livre arbítrio. Isso que a palavra diz. Nós temos a escolha. E Jesus vai nos ensinar claramente aqui que ele diz. E a palavra diz, voltando ao exemplo que padrão o diabo seguiu durante as tentações com Jesus, mesmo que ele seguiu com Eva em Gênesis, ele atentou e novamente tenta desafiar o que Deus disse, o que era aquilo que Jesus era o Filho de Deus, que está em Mateus capítulo 3, versículo 17. O diabo, será que ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus? É obviamente que ele sabia. Deus, tremendo, aleluia. Irmãos, e a resposta de Jesus foi essa em Mateus 4, versículo 4. Mas Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Repetir, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Irmãos, para encarar a tentação, Jesus sabia o que ele precisava, era da palavra de Deus. O quão afiado ele foi nas suas primeiras palavras aqui foram: está escrito. Por que eu estou salientando está escrito? Vivemos num tempo de apostasia onde surgem profetas de tudo que é lugar. Mas a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus, que um profeta, ou até mesmo uma mulher que é usada por Deus, ela não pode ir contra as Escrituras. Vou repetir, ela não pode Aleluia. ir de contra as Escrituras. Porque em Mateus, em 2 Timóteo 16 está escrito: toda a Escritura é válida para discernir, para ensinar, para o homem ser ou mulher, ou seja, ser aprovado diante de Deus. O Satanás ele não está interessado no meu terno, ele não está interessado na minha aparência. Por que Paulo falou quando ele ia esbofetear ele, quando ele estava preso? Aleluia! A minha graça te basta. Aleluia! Se entender que Satanás fazia ele lembrar dos assassinatos que ele tinha cometido, mas Jesus fez ele lembrar que era no tempo da ignorância, que ele havia se arrependido. Por isso que o Senhor falou: a minha graça te basta. Mas hoje há muitos ensinamentos libertinosos que nós estamos no tempo da graça, não estamos debaixo da lei. Muitas pessoas ainda não entenderam o que é estar debaixo da graça. Aleluia. Estar debaixo da graça não isenta
eu, você, que nós possamos levar uma vida de libertinagem. O Senhor me perdoou, Aleluia. um pecadinho aqui, outro lá, é só pedir perdão, está tudo bem, errado. Aleluia. Por isso que eu disse que hoje cairá por terra a mentira de Satanás, porque hoje vocês, conforme Deus permitiu, era para vocês estar aqui. Aleluia. Era para vocês saberem dessa verdade. Porque é o muito de quê? Bênção. A palavra diz que a gente abençoa com a palavra. Aleluia. Jesus falou a Pedro: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares do céu será desligado na terra. Eu só posso ligar para vocês com a verdade. Se não for a verdade, eu não posso ligar. Aleluia. Porque Deus não tem compromisso fora da palavra dele. Amém, meus irmãos? Então, para nós entendermos a obra remissória que Jesus fez na vida daqueles que aceitaram Ele, nós temos que entender um pouquinho, brevemente, que eu vou explanar o começo. A palavra de Deus vai dizer que Ele criou o jardim do Éden, Ele criou Adão perfeito, sem nenhum pecado, a sua imagem, a sua semelhança, Ele era com a glória. Mas ao mesmo tempo, o Senhor fez aquele jardim, Ele botou árvores, Ele botou uma escolha. O dia que tu comer dessa árvore, certamente tu morrerás. Muitas pessoas não entendem, muitas perguntam: mas por que Deus é esse que colocou aquela árvore? Glórias a Deus. Deus Aleluia. precisava dar uma escolha, senão ele era Deus justo. Satanás, ele não pegou, ele não entrou escondido, como muitas pessoas pensam, no jardim do Éden. Felizmente o Criador permitiu, para dar aquele potencial ao homem, para o homem fazer uma escolha. Infelizmente, aí o que nós herdemos? Muitos falam pecado, mentira, inclinação. Aleluia. A palavra vai dizer que nós temos uma inclinação. Aí, por isso que Deus estabeleceu os corban. Corban. O que é corban, irmão Adriano? Todo mundo sabe que havia um tempo que os